Olá, ouvintes. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria imensa estar com vocês, participando hoje do Betelinos em Ação, né? Esse programa tem uma finalidade de revelar, de mostrar aqueles alunos que se formaram e que hoje estão fazendo diferença no reino de Deus. Com certeza, todos nós que conhecemos a Cristo queremos fazer a diferença, cumprir os seus propósitos. E hoje nós vamos ter uma entrevista muito especial com uma aluna que está há 4 anos em Guiné-Bissau. O nome dela é Cláudia Teixeira, né? Eu vou depois apresentar melhor, mas eu quero dizer que o meu desejo nessa manhã, para você que nos ouve, para você que nos assiste pelo canal do CTMIB, pelas nossas redes sociais, é que você possa ouvir a voz do Senhor, ouvir o chamado do Senhor para que o mundo possa conhecê-lo. Nós somos a Igreja de Cristo e temos por essência ser missional. E é uma alegria muito grande poder perceber a disposição do coração daqueles que servem a Cristo, seja aqui, seja em Guiné, seja no Amazonas. Nós tivemos, semana passada, uma entrevista muito bacana com os missionários que estão no Amazonas, né? E na nossa próxima entrevista, nós vamos ter Maíra no Camboja, um baita de um desafio, e ela já está lá há mais de 8 anos, servindo aquelas crianças, servindo aquele país, mas hoje o nosso assunto é a África, e com vocês eu tenho a alegria de apresentar Cláudia Teixeira. Ela foi a nossa aluna em 2000 e... Claudinha, pode abrir seu microfone, minha flor, e falar, você veio para o Betel em que ano? Em 2015. Não, 2014. 2014. A Cláudia, o nome dela completo é Cláudia Teixeira Souza Cumbá, é missionária há 4 anos em Guiné. Ela foi enviada pela Igreja Bíblica Missão Restaurar e também juntamente com parceria com a Missão Cairós, né? Ela está vivendo hoje na capital, trabalhando junto a um seminário teológico e também como diretora de uma escola de 220 alunos, servindo a igreja local com ensinos, trabalhos e jovens. A Cláudia é casada há 5 meses com a Missão Cumbá. Ela é guineense e ela está num processo de adoção com a Rosália, de 6 anos. Né? Nós temos essa luta em oração e eu creio que o Senhor vai logo permitir isso, porque Amém. como é bom a gente querer amar alguém. Né? E a missão só se faz nesse prisma, nesse paradigma do amor. E para falar mais disso, a gente vai começar a fazer umas perguntas. Eu queria dar essa oportunidade para a Cláudia, se ela quer falar alguma coisa, se eu esqueci de dizer algo, se ela quer se apresentar. Cláudia, seja muito bem-vinda e muito obrigada, já agradeço a sua disposição de estar nos atendendo nessa manhã. Olá, meus amigos, meus colegas betelinos. É um grande prazer, uma grande honra estar com vocês aqui, falando um pouquinho sobre a missão de Deus, sobre o que Deus tem feito aqui em Guiné-Bissau, sobre o que Deus tem feito na minha vida e através da minha vida, para a glória do nome dele. E eu espero que o que vamos conversar, o que vamos responder, atenda aí também as respostas às suas orações para você que também está se preparando, para você que está aí na caminhada para cumprir o ID do Senhor às nações. Obrigada pelo convite, já agradeço de coração. Obrigada, Cláudia, por nos atender, né? São fusos horários bem diferentes e a pessoa tem essa disposição em meio a tanto trabalho, né? Porque eu sempre falo que Deus só dá trabalho para quem está trabalhando, É né? verdade. Para quem está parado, não adianta dar, porque ele não vai querer fazer, né? Então, a gente, quem trabalha sempre tem muito trabalho. Então, Verdade. Cláudia,
Primeiro, eu quero que você nos conte como foi a sua conversão. Como você se converteu, Cláudia? Bom, em 2017 eu conheci uma família cristã e eles começaram a falar, né, de Jesus para mim e começaram a me levar umas reuniões de oração nas casas onde eles faziam periodicamente reuniões de oração nas casas e eu comecei a acompanhá-los nessas reuniões de oração. Quando em um desses cultos, na casa dessa família, o Senhor ministrou fortemente no meu coração e eu recebi Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu buscava a paz que eu via nessas irmãs, nesses irmãos que eu andava com eles, eu sentia que eles tinham uma paz, uma alegria que eu não tinha, que eu não vivia, e eu queria aquela paz e aquela alegria que eles estavam sentindo, e naquele dia, naquele culto de oração, eu me rendia a Jesus, e então comecei a ir para a igreja com essa família, onde comecei minha vida ministerial, e em 2018 me batizei e já comecei rapidamente na obra do Senhor. Já comecei a me envolver muito rápido na obra do Senhor e desde então estou, para a glória de Deus e pela graça dele, estou ainda na presença dele. Graças a Deus. Então, uma família te adotou. Ela te levou, né? Até hoje, até hoje. Cláudia, como você chegou no seminário? Como foi essa sua vinda ao Seminário Teológico Betel Brasileiro? Da conversão até o seminário, o que aconteceu? Bom, em 2008, quando eu me batizei, eu comecei a foi ministrado na igreja sobre propósito, sobre o propósito específico que Deus tem para cada um de nós aqui na Terra como cristãos. E eu comecei a buscar no Senhor qual era o meu propósito como filha dele aqui e fui levada então para esse mundo de missões que até então eu não conhecia. O Betel, o seminário, eu conheci muito tempo depois. Em 2010, 2011, uma irmã da minha igreja fez um culto e levou a professora Suzana nesse culto para pregar e ela também falou do Betel. E então ali eu conheci o Betel e logo fui fazer o curso online de missões, que é muito bom. Quem não fez, eu aconselho fazer, porque é muito bom. Eu fiz aquele curso de missões e entendi realmente que era o que o Senhor tinha para mim. Só que no decorrer da caminhada, nós como humanos começamos a ter algumas dúvidas, algumas questões, e eu tinha uma questão muito forte que era a questão financeira. Eu entendia que eu queria ir fazer missões, que eu queria ir ao campo, mas não queria ser dependente de ninguém. Então eu decidi Cláudia, decidi que eu ia estudar, que eu ia fazer pós-graduação, que eu ia subir de cargo e ganhar muito dinheiro e depois eu falaria para o senhor, pode me enviar. Então eu ganhei uma bolsa de estudo numa faculdade muito renomada em São Paulo, comecei a estudar, com 3 meses lá, eu não sentia que aquilo preenchia o vazio que estava no meu coração, mas continuei. E um dia eu vi nas redes sociais uma chamada para o Senan, lá no Betel de São Paulo, na São Bento, um Senan que falaria sobre vocação missionária. E eu faltei na aula de pós-graduação para ir naquele seminário, porque eu falei, eu vou fazer o teste para ver se realmente eu tenho vocação missionária. Quando eu cheguei no Senan, eu lembro até hoje que a Priscila, uma moreninha, uma aluna moreninha que estudava lá, Deus já usou ela tremendamente para falar comigo logo no início. Deus falando que ele cuidaria se eu atendesse ao chamado. Mas não muito convencida, fiquei ainda um pouco mais quando o aluno Paulo, ele fez a administração do trabalho falando sobre a vocação missionária e fez um questionário e eu disse sim para todas as perguntas, menos para a questão financeira. Eu falei, Senhor, eu não sirvo para depender de ninguém, para depender de igreja, para depender de pessoas, eu preciso ganhar dinheiro para ir para o campo. E saí de lá convencida de que eu não era ainda tempo
de ir para o seminário, me preparar. Fui para a aula no dia seguinte, e na aula o professor me perguntou para a sala, como vocês se veem daqui 5 anos? Alguns alunos falaram, eu quero ser diretor, eu quero ter uma empresa, eu quero subir de cargo, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro. E eu, com o Senhor, falava, Senhor, como eu vou falar na frente de todas essas pessoas que eu quero ser missionária? Parece tão pouco diante de tudo isso que eles estão falando. E naquela hora o mundo assim parou, o tempo parou, eu não conseguia ouvir a voz das pessoas, não conseguia ouvir a voz do professor, eu só conseguia ouvir uma voz suave dizendo no meu ouvido: filha, essas pessoas estão buscando status, estão buscando posição, estão buscando coisas, mas não é isso que eu tenho para você. Vá e se prepare, porque eu vou te enviar para o campo. Naquela hora eu olhei na minha pasta e vi o folder que eu tinha pego do Senan e eu olhei a frase inscrições abertas. E naquela hora eu entendi do Senhor que era para eu largar tudo, abrir mão do que eu queria para fazer a vontade do Senhor. E 6 meses depois eu estava lá no Betel fazendo a minha inscrição, fazendo a minha matrícula para entrar no seminário, para me preparar, porque o Senhor disse que eu iria me enviar. Assim que eu entrei no seminário Betel, dessa forma maravilhosa que o Senhor fez. Que coisa boa, né? Você não deixou de se preparar, não deixou de estudar, mas foi buscar as ferramentas que o Senhor queria e mudar as intenções do coração, né? Eu sempre digo que a maior luta nossa não são as adversidades, não são as dificuldades, é o coração. O coração estar alinhado à presença do Senhor. O coração está alinhado com a vontade do Senhor. Essa sempre vai ser a nossa maior guerra. E a maior guerra de Deus em nós, né? E o Senhor, ele sabe como nos conduzir, como nos atrair. Eu achei tão lindo que você escutou assim. Você não escutou uma forte repreensão, você escutou uma doce voz. Não é isso que eu tenho para ti. Que possamos estar sensível para ouvir a doce voz, né? De saber que o Senhor, os seus propósitos, sabe como nos atrair. E é interessante, nós só somos realizados no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar para o cristão. Muito bem, Cláudio, fico feliz que você pôde ouvi-lo, né? A palavra de Deus diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Possamos ouvi-lo. E o que mais marcou você nesse tempo do preparo, Claudinho? Olha, no tempo do seminário do Betel, eu falo isso até hoje para quem me pergunta sobre o Betel, é a formação do caráter. Nós fomos muito forjados a nos parecer com Jesus. Em tudo, no convívio com os colegas, nas aulas com os professores, nas dinâmicas dos trabalhos, em tudo, Deus incluía uma maneira, fazia de alguma maneira com que o nosso caráter se parecesse mais com o do Senhor. Então, eu saí desse tempo de preparo, de seminário, de treinamento para ir para o campo, com o meu caráter mais moldado. E também a provisão do Senhor, o cuidado do Senhor, como que o Senhor, quando Ele nos chama, Ele cuida nos mínimos detalhes. Eu lembro quando eu fui me preparar, eu não tinha recurso, mas o Senhor levantava as pessoas para me ajudar. No tempo mesmo do seminário, eu tive a oportunidade de ir para fazer uma viagem missionária e não tinha nada, e o Senhor preparou todas as coisas. No tempo de treinamento da Kairos também, eu pedi demissão do trabalho depois de 7 anos, não recebi nada. E o Senhor, Ele cuidou de tudo. Aquela minha dúvida, aquela minha insegurança na questão financeira tem sido suprida. E no tempo de preparo eu vi isso, assim, eu vivenciei essa grandiosa provisão do Senhor. Que lindo.
bom ouvir, né, que o Senhor cuida de nós, né? Que a gente, a lei da nossa sobrevivência, não, esse jugo não está nos nossos ombros, né? A gente saber que é o Senhor quem cuida de nós. Muito bom ouvir isso, com certeza edificará muitas pessoas. E como você entendeu que deveria ser e deveria ir para a Guiné-Bissau? Como foi essa compreensão? Ou como foi esse trajeto até chegar em Guiné? Bom, Guiné-Bissau eu conheci, foi o primeiro país que eu conheci quando eu comecei a estudar sobre missões. Eu lembro no curso de missões online do Betel, foi nos pedido para fazer uma entrevista com algum missionário, e os missionários que eu conhecia eram aqui de Guiné, então eu já orava por Guiné-Bissau há muito tempo. No treinamento, depois que nós terminamos o treinamento, de acordo com o meu perfil, de acordo com os dons que foram identificados e com a necessidade aqui também de Guiné, foi Deus direcionou a liderança e direcionou a liderança do treinamento e da missão e da igreja a me enviar aqui para Guiné-Bissau e oramos, né, tiramos um tempo de oração de confirmação e Deus confirmou para a minha vinda aqui para Guiné-Bissau. No início não era a primeira opção, mas entendo que o Deus direcionou ali a liderança de acordo com a realidade de Guiné-Bissau, de acordo com o meu perfil, os meus dons que foram identificados, então fui encaminhada aqui para Guiné-Bissau. Muitas vezes a gente vai para o treinamento ou começa a se preparar para servir e nós temos ali às vezes colocamos um país ou um continente fixo na nossa mente, mas o Senhor ele vai direcionando os caminhos para a gente estar onde Ele quer que nós estejamos, né? Não era a minha primeira opção orar, apesar de orar para Guiné, mas entendo que o Senhor direcionou todas as pessoas envolvidas para eu estar aqui hoje. Cláudia, me responde, o que é fundamental para um missionário de campo? Porque assim, eu falo assim, olha, esse perfil, ou esse comportamento, ou esse preparo, o que você entende que é fundamental para um missionário transcultural que está em outra nação? Primeiro, eu creio que no transcultural, em qualquer área ou país que você esteja, a convicção de que Deus te chamou, a convicção, a certeza de que foi Deus que te instruiu, que te orientou para estar onde você está servindo. Porque as lutas vêm, os desafios vêm, as frustrações vêm, as decepções, as oscilações de sentimento, de emoções, as dificuldades financeiras, às vezes o sustento que sai, às vezes é a igreja que não dá o suporte necessário, os frutos que você quer ver acontecendo e não acontecem. Então, muitas coisas acontecem quando você está servindo o Senhor no campo, que você não é avisado no treinamento, não é avisado no seminário, você não é preparado para essas situações. Então, o que vai te sustentar e te fazer permanecer no propósito que Deus chamou é a sua convicção. Foi Deus que me trouxe, foi Deus que me enviou, e essa convicção vai fazer com que você permaneça. E aí você vai enfrentando todas as dificuldades com a graça do Senhor, porque você sabe que foi Ele que te chamou. Fé, porque sem fé é impossível nós agradarmos a Deus e nós passamos por muitas situações que é necessário termos uma fé sobrenatural para que vejamos o Senhor agir nas nossas vidas. E humildade. Aqui em Guiné-Bissau nós falamos para baixar a cabeça. Baixar a cabeça para o Senhor, primeiramente. Baixar a cabeça para nosso eu, baixar a cabeça para a nossa cultura, baixar a cabeça para as nossas certezas, os nossos conceitos já formadinhos, porque no campo as coisas são muito diferentes do que vivíamos, do que aprendemos, do que convivemos. Então, nós temos que ser humildes para reconhecer a nossa inexperiência, a nossa dificuldade,
a nossa falta de compreensão da cultura, para que o Senhor nos ajude a aprender mais e conviver melhor com aqueles que o Senhor nos coloca no caminho. Que bom te ouvir. Muito bom ouvir, saber, né, que estamos todos os dias, imagine em outra cultura, eu acho que o preparo e perceber a outra cultura ser tão diferente da nossa, é que nem você falou, né? Só pode aprender aquele que se curva, né? Falei, eu não sei, eu preciso, eu estou no processo. E se dispor a aprender todo dia e saber que a gente não tem toda a verdade, né? O dono da verdade. Cláudia, está sendo maravilhoso te ouvir, porque você tem falas muito práticas do campo, né? Da vivência do campo, né? E para você cumprir hoje a sua vocação, porque eu acho que acredito que os desafios vão mudando, né? Qual o maior desafio para você cumprir a sua vocação hoje? Quando eu estava falando com meu esposo, passando as perguntas para ele, ele falou: qual é o seu desafio? Para mim, é ter paciência e saber esperar o tempo de Deus. Ter paciência e saber esperar o tempo de Deus, porque quando nós nos preparamos para vir ao campo, nós já, às vezes, já preparamos o projeto, já preparamos o que vamos fazer, como vamos fazer, em quanto tempo nós vamos ter aquele fruto, em quanto tempo nós vamos alcançar tantas pessoas, em quanto tempo vamos fazer. Mas quando nós chegamos no campo, a realidade é tão diferente, a gente se depara com tantas coisas, com tantas situações que chega uma hora e fala assim, meu Deus, cadê tudo que eu preparei? E eu tenho aprendido a ter paciência. Paciência e saber esperar o tempo do Senhor. Porque se nós não tivermos paciência, saber que o tempo é dele, que a ação é dele, que o manifestar da salvação é dele, que os frutos vão ser colhidos no tempo dele, nós podemos questionar nossa vocação, podemos nos perguntar, pai, por que eu estou aqui? Será que aqui mesmo que era o meu lugar? Será que o que eu estou fazendo era isso mesmo? Será que eu não poderia estar fazendo uma outra coisa? Será que não é um outro país que eu deveria estar? Porque eu não estou vendo nada. Mas, aliado com a convicção, ter a paciência e saber esperar o tempo do Senhor é fundamental para nós cumprirmos essa vocação. Porque senão vamos nos frustrar, porque o tempo é dele, né? O trabalhar é dele, nós estamos aqui apenas para ser instrumentos do Senhor. E eu sou prova viva de que paciência e saber esperar é fundamental no campo. Bom, você falou dos desafios pessoais, né? A gente tem os desafios pessoais que às vezes são travados dentro de nós, né? Por exemplo, você tem anseios de ver os resultados, e aí a gente percebe que os resultados não nos pertencem. E eu lembro também que eu tinha muita sede de ver os resultados no seminário. E foi trabalhando com pessoas mais experientes, como a missionária Durvalina, que eu percebi que os resultados não me pertencem, me pertence obedecer. Né? Eu queria ver todos os alunos expostos ao campo missionário, que eu falava assim, eu estava nas ruas, eles não querem saber nada da missão. E ela falava, calma. E na Paula a gente trabalha para obedecer o Senhor. Isso não nos cabe, né? Então, mas assim, em termos de desafio de trabalho, por exemplo, seminário, quais os desafios para o seminário na África, os desafios para o colégio? Olha, nós temos um desafio, porque eu não sei aonde pode chegar essa entrevista, né? De comprar um espaço, nós temos um desafio de melhorar a formação dos nossos professores, de dar maior qualidade de educação. Quais são esses desafios? Então, em referente à escola, os desafios maiores envolvem recursos mesmo. Recurso para comprar material, recurso para melhorar a infraestrutura, recurso para mandar um professor para o treinamento melhor, para ele se aperfeiçoar, recurso para beneficiar alunos
que talvez não tenham condições de pagar a escola, mas são bons alunos e poderiam estar na escola estudando, mas não têm esse recurso para pagarem a escola. Nós temos o desafio de envolver, né, pais, responsáveis de educação na educação das crianças, o desafio da própria cultura, que muitas vezes impede as crianças de virem à escola e permanecerem na escola. Em questão do seminário, o desafio maior é envolver os alunos em questões mais práticas que possam auxiliá-lo no melhor desenvolvimento para eles trabalharem nas suas igrejas. Nós temos um bom currículo, bons professores, mas nós temos uns desafios de colocarem questões práticas na vida deles para eles poderem se aperfeiçoar melhor na questão do seminário. E na igreja local, nós temos N desafios, principalmente na questão da comunidade em si, da resistência de ouvir, da resistência de aceitar a palavra, da resistência de abrir mão da sua própria cultura para estarem mais perto do Senhor. As dificuldades de obreiro, formação de obreiro, é um grande desafio em Guiné-Bissau. É um processo lento e árduo formar obreiros para servirem as igrejas. Os obreiros que nós vemos hoje são semeaduras de 10, 15, 20 anos de trabalho missionário. Então, é um processo lento e bem árduo. E nós precisamos de orações para que Deus levante obreiros, porque entendemos que o nacional é muito mais fácil dele alcançar o próprio povo do que nós estrangeiros. Nós sempre teremos uma outra cosmovisão, nós sempre teremos outra cultura, nós sempre olharemos de forma diferente para o povo, mas ele, como nacional, não, ele sabe quem é o povo dele. Então, nós oramos e pedimos suas orações para que o Senhor levante obreiros, para que a gente tenha recurso para aplicar, para investir em alguns obreiros que nós vemos que podem ir além, mas falta-nos meios para levá-lo talvez para um seminário melhor, para estudar mais, para servir em algum outro lugar, né, para ter mais experiência. Então, esses são alguns dos desafios que temos aqui em Guiné. Além do próprio país, né, questão econômica, questão financeira, a instabilidade do país, que muitas vezes nos amarra em algumas coisas. Então, esses são alguns desafios que temos aqui. Desafio é o que não falta, né? Desafio falta, que não falta. Falta sempre obreiro, né? Obreiro, recurso, mas nós entendemos que, é que nem você disse, né? Nós descansamos e confiamos porque a obra não é nossa, né? A obra é do Senhor, a gente tem esse anseio mesmo dos resultados, porque eu sempre falo que o alvo da missão somos nós. Né? A gente pensa que é assim, o trabalho tem a sua finalidade? Sim, com certeza, senão não teria significado ninguém estar trabalhando, né? Sim. Mas o alvo da missão somos nós. Cláudia, agora a gente vai para a última. Eu quero que você dê um conselho para aqueles que desejam estar se preparando para a obra missionária e conte um pouco mais sobre o seu trabalho. Bom, aqui nós temos servido a escola, né, como a Aninha falou no início. Eu tenho ali uma equipe de 16 pessoas, entre professores e funcionários da escola, e tenho 220 alunos. Eu já sou diretora lá há 4 anos, e é uma bênção, é um grande desafio, porque trabalhar com criança com tantas faixas etárias diferentes, com a equipe, assim, é difícil, né? Não sou formada na área, sou formada em administração e não em pedagogia. Deus tem dado muita graça e muita sabedoria para poder administrar a escola. Nós estamos numa tabanca, numa aldeia, a uns 25 minutos da capital. Na mesma aldeia, eu e meu esposo servimos a igreja local, é a aldeia onde ele se converteu, e nós servimos ali a igreja local também, com trabalho de adolescentes, jovens. Eu tenho um trabalho com as meninas, chamado Meninas de Valor,
e temos o objetivo de resgatar a autoestima e a valorização da menina dentro da sociedade. E também vamos iniciar um trabalho com as mulheres ali na Tabanca. E na capital nós temos ali o seminário, onde eu também estou já há 4 anos. Há 2 anos que sou diretora desse seminário. Nós estamos com 35 alunos hoje. Já pego muita coisa lá do site do Betel, e para mim é a referência que eu tenho para seguir com esse seminário aqui. E tem sido uma bênção ver os meninos. Tem meninos, alunos que já saíram, que já plantaram a igreja, outros estão servindo a sua igreja local, outros já cresceram no ministério, nas suas igrejas, e é uma grande alegria ver eles saírem do seminário mais um pouquinho capacitados a mais, assim, para servirem o reino de Deus. Isso é motivo de muita gratidão, vê-los servindo ao Senhor. Então, esse é o que nós estamos fazendo, além dos trabalhos da equipe que nós apoiamos aqui, e tem muito trabalho mesmo que a gente apoia aqui, graças a Deus, porque eu gosto muito de trabalhar com o Senhor. E conselho, eu tenho 3 conselhos para quem está se preparando aí para o campo missionário. Primeiro, preparem-se. Eu quero que você tire um tempo e medite no livro de Jeremias, no primeiro capítulo, e leia esse texto com carinho, com um coração assim deleitado no Senhor. Então, o primeiro conselho é prepare-se de todas as formas que você puder, que você tem o tempo que o Senhor está te dando para se preparar antes de ir para o campo. Aproveite este tempo. Faça seminário, faça uma formação, faça cursos, faça um curso profissionalizante, envolva sua família, envolva seus amigos, envolva sua igreja, envolva todas as pessoas do seu convívio, no seu chamado, no seu propósito que você tem no Senhor. É muito importante que a sua família caminhe junto com você. A minha família não é cristã, minha mãe e minha irmã não são cristãs, mas elas caminham junto comigo no meu ministério, e eu sou grata a Deus por isso. Envolva a tua igreja, envolva seus amigos, prepare-se para vir para o campo, não venha despreparado. Nós nunca estaremos 100% preparados, o Senhor ele vai nos moldando na caminhada, mas o mínimo ali de suporte é bom que você tenha, para que você não sofra algumas situações que você poderia ter evitado. Então, prepare-se, use o tempo que você está esperando. Eu esperei 10 anos e poderia ter aproveitado mais esses 10 anos. Então, prepare-se, aproveite o tempo que o Senhor te deu para se preparar. Segundo, obedeça, seja obediente, não faça nada do que o Senhor não pediu para você fazer, obedeça simplesmente, o Senhor vai te honrar, ele vai te abençoar. Muitas pessoas virão até você, muitas situações virão para você desistir ou desanimar ou se desviar do propósito de Deus, mas obedeça, seja obediente à voz do Senhor. E esse já é o terceiro conselho: ouça a voz do Senhor. Peça ao Espírito Santo para discernir a voz do Senhor no meio de tantas vozes que virão para você. Voz da família, voz de amigos, voz de colegas, voz da própria igreja, dizendo que você é louco, dizendo que você está doido, dizendo que você vai passar fome, dizendo que você não vai conseguir. Ouça a voz do Senhor. E a voz do Senhor, ela muitas vezes é suave e leve, dizendo simplesmente vá. E há uma promessa do Senhor para aquele que vai. Né? Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e eis que estarei convosco todos os dias. Essa é uma promessa para quem cumpre o ide do Senhor. Ele está conosco todos os dias. Amém? E eu queria deixar um versículo para você que está se preparando para o campo missionário, para você que está iniciando no campo missionário. Jeremias, capítulo 1, versículo 17. E você, prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. Eu hoje faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. O Senhor nos fortifica, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos faz pessoas fortes,
porque Ele quer que nós vamos para os continentes, para as nações, pregar a palavra dEle, e a promessa dEle é: Ele nos protegerá, Ele estará conosco. Então, descansa no Senhor e espera o tempo certo que você vai chegar lá e o Senhor vai te usar tremendamente entre as nações. Que coisa boa te ouvir, né, e perceber essa sensibilidade de essa dimensão do reino. Muito bom, Cláudia. Foi muito bom te ouvir, que essa entrevista chegue no coração, não somente na mente, né, na compreensão, no entendimento, mas que chegue nos nossos corações. Betel está há 87 anos formando obreiros, né? Nós temos uma filosofia de trabalho, nós temos pilares que, como a Cláudia falou, né, a alegria dela é ver os guineenses cumprindo o propósito de Deus no reino de Deus, como é a nossa aqui do Betel, ver os nossos alunos, como a Cláudia, como também tivemos a oportunidade de ver o Joel e a Dani cumprindo num campo do Amazonas, com indígenas. Então, a nossa alegria é perceber o reino de Deus entre nós, é perceber que há pessoas que estão se dispondo, né? Não é tudo flores, mas eu gosto de dizer que nós estamos vendo as flores, né? Não é tudo um mar de rosas, mas nós estamos no mar com Jesus. E isso é tão importante, né? A nossa formação, ela se dá em 4 pilares, que se faz dentro da formação espiritual, missiológica, prática e acadêmica, né? Nós não queremos simplesmente intelectualizar o aluno, nós não queremos também que o aluno tenha só o místico da fé, nós queremos que ele tenha a ferramenta do conhecimento e tenha a voz do Senhor, que ande com o Senhor e cumpra os seus propósitos. Esse é o Betel brasileiro, há 87 anos, formando obreiro para a Seara. E hoje eu tive a graça e a alegria de entrevistar Cláudia Teixeira, betelino que faz a diferença no reino de Deus. Vem você também se preparar, como foi o conselho da nossa missionária nessa manhã. Muito obrigada, Cláudia. Meu desejo de coração é que o Senhor continue te usando para os guineenses. Eu digo assim, de Guiné para o mundo, né? De Betel para o mundo, porque o nosso Deus é o Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós estamos fazendo parte desse propósito de amor, quando nos dispomos a servir um povo, a servir o nosso próximo, a anunciar a sua palavra. Obrigada, Cláudia. Deus te abençoe. E eu quero aqui deixar essa oportunidade. Se você quer falar mais algo, fique à vontade. Eu quero agradecer a Ana, Betel, por essa honra. Eu me senti muito honrada mesmo por esse convite. E eu sou grata a Deus por tudo que vivi no tempo do Betel. Galera, vai fazer Betel porque é uma bênção, viu? Não deixa passar a oportunidade do Senhor de fazer o seminário ali no Betel, porque é uma bênção. Você vai ver como eu tenho frutos, eu tenho colegas, amigos que me acompanham até hoje, são uma bênção na minha vida, como a Ana. É uma bênção. Vocês verão como que o Senhor vai trabalhar na vida de vocês. E eu sou grata pelo tempo que o Senhor me deu ali e espero que vocês estejam também com os ouvidos, os corações abertos para ouvir também a voz do Senhor. E orem por nós, continuem orando por Guiné-Bissau, para que o Senhor levante uma igreja forte neste lugar, uma igreja que avance com o reino de Deus nas tabancas que ainda não tem a presença do Senhor, que nós possamos ser úteis aqui no reino de Deus enquanto Ele quiser.
E orem pela nossa família, orem também pela nossa igreja aqui e pelas nossas necessidades em geral, que o Senhor já conhece, mas que unidos em oração Ele nos atenderá no devido tempo, viu? Que o Senhor abençoe, os guarde, os proteja e esteja com vocês todos os dias. Muito obrigada mesmo, foi uma alegria estar com vocês. Betelinos em ação, gente que faz a diferença no reino de Deus. Vem você também fazer, vem você estar à disposição do que Deus está fazendo no mundo. Deus abençoe e uma boa noite para todos os nossos ouvintes. Obrigada pela sua presença. Ela é importante para nós.